O assédio eleitoral é uma atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho e no combate ao assédio eleitoral a gente adota uma postura de atuação imediata, medidas urgentes. Agora a gente está chegando já quase no dia da eleição, então quando chega qualquer denúncia de assédio eleitoral, a gente já adota uma medida imediata, que é a recomendação ao empregador de que se não adote as condutas, né, que estão sendo possivelmente violadoras do direito fundamental à liberdade política do trabalhador, e aí, a partir dos elementos que a gente apura, a gente aciona o Poder Judiciário para que imponha obrigações de fazer e não fazer que garantam o respeito da liberdade política dos trabalhadores sob pena de aplicação de uma multa, né, uma penalidade pecuniária, né, e tem também possivelmente a possibilidade do trabalhador, do empregador, firmar voluntariamente um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, também se colocando responsável pelo cumprimento dessas mesmas obrigações, também sob pena de multa, e está sujeito ao pagamento de indenizações à coletividade que foi prejudicada pela conduta, que é uma conduta ilegal. Já foram identificados casos de assédio eleitoral no local de trabalho nesse pleito de 2024? Aqui no estado do Amapá a gente já teve denúncias, sim, já estamos atuando, cerca de 5 casos recentes aí na última semana. Ainda são casos em investigação, mas são casos em que todos a gente adotou essas medidas urgentes, né, já estão sendo tratados. E a partir do que for apurado, mesmo com o término, né, das eleições, a gente vai continuar a atuação, né, porque a nossa atuação busca garantir que nas próximas eleições aqueles candidatos, né, aqueles empregadores não possam interferir no direito à liberdade política do trabalhador. Então, o mero esgotamento dessa eleição não impedirá que a nossa atuação continue, mas as medidas urgentes estão sendo adotadas, sim. Procurador, que tipo de situação caracteriza a coação eleitoral dentro do ambiente de trabalho? São muitas situações, né? Toda e qualquer situação mediante a qual o empregador, seja ele pessoa pública ou privada, tenta influenciar ou influencia no direito à liberdade política do empregado. Mas é muito comum assim, o empregador chamar os empregados para uma reunião política e falar do seu candidato. Isso aí já é coação? Isso já configura assédio eleitoral. Por que isso configura assédio eleitoral? Porque o trabalhador, quando ele se coloca à disposição do empregador, ele coloca à disposição a sua força de trabalho estritamente para a consecução da finalidade da organização, que, na maioria das vezes, não é um partido político. Então, uma empresa tradicional ou um órgão público, ele não atende à finalidade política. O fato do trabalhador colocar à disposição a sua força de trabalho não quer dizer que o empregador possa interferir sobre escolhas pessoais do trabalhador. Nem sugerir. Até sugerir já é. Nem sugerir, porque ele está numa posição de vulnerabilidade, porque ele depende da manutenção daquele vínculo de trabalho para prover o sustento próprio e da família. Dessas 5 denúncias que vocês têm desse ano já, alguma de respeito ao poder público, funcionalismo público? Sim, eu posso. Todas são? Nem todas, mas a gente tem sim denúncias relacionadas ao poder público. E aí sobre as condutas que podem configurar assédio eleitoral, além dessas condutas aparentemente inocentes de reunião, envio de mensagens, né, de cunho político pelo empregador em grupos de aplicativo de mensagem, que é cada vez mais comum, tem também a promessa ou concessão de benefícios, no caso de apoio político a determinado candidato, aí cesta básica ou valores em dinheiro mesmo, ou também a outra via, uma via mais combativa, que é a via da ameaça, né? O caminho do constrangimento direto, né? Que pode ser um constrangimento por uma ameaça de perda do cargo, perda do emprego, uma ameaça de advertência, algum tipo de represália dentro da empresa, passar a discriminar o trabalhador por conta da opção política. Então, o ideal é que isso não seja nenhum assunto tratado no dia a dia empresarial ou do órgão público, porque ele não é um assunto realmente, o direito fundamental à liberdade política é um direito sagrado, né, que é um pilar da nossa democracia e que interessa tão somente a vida privada do trabalhador. Ele não tem obrigação nenhuma, o voto é secreto, ele não tem obrigação nenhuma de revelar ao empregador ou aos colegas de trabalho qual é a sua orientação política. Ele está ali à disposição para trabalhar e ele tem que ter a tranquilidade de poder trabalhar incondicionado, né? Incondicionado na sua liberdade política, assim como ele tem direito de trabalhar sem se preocupar com a sua orientação sexual, religião, tudo isso fica fora da empresa, né? A vida privada dele.
o que ele coloca à disposição é somente a sua força de trabalho. Então ele não pode ser explorado além da própria natureza do contrato. E é essa luta do Ministério Público do Trabalho.